Espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém. E espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Anne Frank, 12 de junho de 1942. Em contexto com o texto. Eu sei que esse trocadilho ele causa assim uma certa assonância, mas é proposital. Bom, iremos aqui comentar alguns textos com os seus respectivos contextos ali chamados de contextos remotos, contextos distantes, e também os seus contextos próximos ali, os seus contextos imediatos. Bom, textos da Bíblia, textos de outras obras literárias, também da língua hebraica, alguns textos da língua hebraica e até mesmo alguma coisa também da língua inglesa. Como vocês viram no começo, eu fiz uma citação do diário de Anne Frank, que está aqui, este livro, o Diário de Anne Frank, um livro muito belo, uma história muito triste. Anne Frank, ela nasceu no ano de 1929 na Alemanha. Era filha de um banqueiro e de uma dona de casa. Aos 4 anos de idade, ela foi obrigada a sair do país com a sua família logo após a chegada de Adolf Hitler ao poder. Quando foi em 1942, com a perseguição deflagrada contra os judeus na Holanda, Otto Frank, o seu pai, sua mulher e as filhas, né? Anne Frank e também Margot Frank, se unem no quarto a mais 4 pessoas e decidem se esconder dos alemães invasores. Por 2 anos até serem delatados, né? Até hoje não se sabe quem foi que delatou a família, até onde eu sei, um grande mistério, não se sabe quem foi que os delatou, mas por 2 anos estiveram dentro daquele sótão do anexo, escondidos, passando as mais terríveis privações que se pode imaginar de alguém que está mais do que uma quarentena, né? A gente vive num período de quarentena agora, mas a reclusão desta família foi muito mais do que uma quarentena, foi um isolamento total de todas as coisas que você pode imaginar. Bom, no esconderijo, o diário de Anne era o único instrumento de liberdade que ela possuía. E nele relatou a vida cotidiana do anexo secreto, as transformações sofridas por cada um, né? São assim situações que eles sofreram ali dentro, foram conflitos pessoais, conflitos entre eles também, uma coisa muito difícil, só lendo mesmo este livro para você poder compreender. Aqueles que residiam ali passavam por grandes angústias. Anne Frank, ela morreu de tifo devido à epidemia, né, quando ela estava presa ali no campo de concentração de Bergen-Belsen. E não era um campo como o de Auschwitz. O campo de concentração de Auschwitz era um lugar, um campo de extermínio, bem dizendo, né? Claro que não se pode minimizar também a situação que era vivida ali em Bergen-Belsen, porque Bergen-Belsen era um campo de concentração em que as pessoas eram deixadas ali, os judeus deixados para morrer de inanição. Eles morriam de fome, eles morriam assim fraquíssimos, magérrimos. E Anne Frank diz a história que ela morreu, né? Os relatos dizem que ela morreu de tifo quando houve esta epidemia naquele período. E ela foi presa depois da delação desta pessoa que nós não sabemos quem foi, mas eu quero ler para vocês aqui o que diz no finalzinho do seu diário. Tem registrado aqui a última coisa que ela escreveu foi em uma terça-feira, no dia 1º de agosto de 1944. Ela escreve para Kitty. Kitty era o nome que ela deu ao seu diário no dia 1º de agosto
e depois ela não escreveu mais, né? Não se sabe se ela escreveu mais nada durante este período, porque do dia 1º de agosto ao dia 4 de agosto de 1944, veja que diz: na manhã de 4 de agosto de 1944, entre 10, isso aqui não foi ela que escreveu, tá? Não foi ela. Isso aqui ela já tinha sido capturada. Então diz assim: na manhã de 4 de agosto de 1944, entre 10 e 10 e meia da manhã, um carro parou na rua Prince Grant 263. Dele saíram várias figuras: um sargento da SS uniformizado, Carl Joseph Sieberbauer, e no mínimo 3 membros holandeses, da polícia de segurança. Mas com roupas civis, alguém deve ter delatado. Provavelmente alguém os delatou, porque durante o período em que estiveram ali naquele lugar, né, era um sótão na parte de cima, então na parte de baixo funcionava ali ainda, né, uma fábrica, e eles tinham que ficar muito em silêncio para que as pessoas que estavam ali embaixo não os ouvissem. Então provavelmente alguém deve ter ficado sabendo que haviam pessoas escondidas ali e contou a polícia de segurança da SS, né? Bom, gente, então o que eu quero falar com tudo isso é que a vida continua, né? Uma coisa que me chama muito a atenção no diário de Anne Frank é a disposição que ela tinha para estudar. Eles gostavam muito de ler, de estudar, de sempre procurar ter alguma coisa para fazer. Havia disputa de mesa, porque tinha um cantinho ali que tinha uma mesa, uma cadeira, e havia disputa entre Anne Frank, entre o seu pai, né, e um outro homem que chegou, um dentista, né, que chega depois de alguns dias para poder ficarem com eles, né, a última pessoa a se juntar aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar. Uma disputa para poder estudar, porque ela gostava de escrever, ela gostava de ler, lia muito, lia bastante, e a vida não acabou, mesmo sendo uma das vidas mais difíceis, não parou. Então fica Jesus Cristo, né? Eu quero também ler aqui para você, para a nossa meditação, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz assim no versículo 1: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Dentro desse contexto, aqui Jesus ele está reunido com os seus discípulos, e ele está falando aqui no versículo 36 do capítulo 13, quando Simão Pedro pergunta a ele: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não pode seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. Então houve uma certa comoção com os discípulos, em especial aqui com Pedro, mas todos aqueles que estavam ali, reunidos com Cristo, de que Cristo não estaria mais com eles, né? Eles queriam estar com Cristo, queriam segui-lo. E nesta comoção, nesta tristeza que eles estavam, Jesus lhes diz: olha, não se turbe o vosso coração. Coração turbado significa um coração dentro de uma tormenta, porque a própria palavra turba significa um redemoinho, significa um furacão, alguma coisa que gira e parece que está tudo, deixando tudo fora do lugar. Talvez seja assim que você esteja se sentindo agora, uma mudança tão brusca em tudo, a vida mudou tão de repente que até parece que nós não estamos ainda acreditando no que está acontecendo. Mas calma aí, isso vai passar, isso vai passar. Da mesma forma como Cristo, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele está aqui conosco ainda. Então Cristo está conosco. Então não se turbe o vosso coração, crede em Jesus. Crede em Jesus. Tudo passa, tudo passa. E nós aprendemos pela palavra de Deus que a única coisa que não passa é a sua palavra. Então fica aí uma dica de leitura, né? Em primeiro lugar a Bíblia, é claro, mas fica aqui uma sugestão de leitura para você, o Diário de Anne Frank, um livro que eu tenho certeza ele vai
fazer você chorar, mas também vai te trazer mais esperança de saber que as pessoas, por pior que seja a situação da vida delas, é possível continuar vivendo, é possível continuar tendo esperança. Que Deus te abençoe e nos vemos aqui em um próximo vídeo.